Eu queria perguntar para a igreja quantos têm se sentido muito abençoados com a série A Essência da Honra. Que eu gostaria de ver suas mãos. Quantos têm sentido assim, que realmente Deus está falando com você e que algumas coisas precisavam entrar no eixo? Bom, eu estou fazendo essa pergunta porque eu tenho escutado o feedback de muitos de vocês e todo mundo está assim, todo mundo é muita gente, mas muitos de vocês têm manifestado o quanto o Senhor está mexendo com algumas estruturas, com algumas crenças e quanto o Senhor está levando vocês a conhecer um pouco mais dele. Então minha oração é que esse processo continue, que o Senhor complete aquilo que começou. As mulheres, não sei se tem nomes, tá? Vou falar mulheres, mas as mulheres que estão lendo o livro, elas hoje podem dar testemunho do que aquilo significa, porque uma pregação é muito curta, mas esse livro é muito inspirado e eu estava falando para a Dejane, não dá para ler rápido, ele tem muito conteúdo e muitas verdades que parece que a gente fica tonto. Então, aproveite para também ler como complemento aquilo que o Senhor está falando com você. Então, hoje nós continuamos na nossa série A Essência da Honra. Hoje nós estaremos falando sobre o poder da submissão e da obediência. Quantos aqui gostam de estar submetidos? Ninguém. Quantos aqui gostam de obedecer? Difícil, né? Ai, gente, por que eu tenho que pregar disso? A base bíblica para nossa pregação, ela está em Hebreus capítulo 13, o versículo 17. De verdade, não vai ser a passagem bíblica na qual vamos estudar, mas é a passagem que inspira essa pregação. Disse assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Essa é uma das palavras, vamos dizer assim, que nos últimos tempos têm se tornado extremamente polêmicas dentro do contexto cristão, por vários motivos. O primeiro deles, ele surge por crenças estabelecidas nessa geração. Eu já preguei várias vezes sobre isso. Como o humanismo introduziu crenças dentro de nós que fazem que naturalmente nós rejeitemos essas palavras. Por que eu vou me submeter a um homem? Por que eu tenho que obedecer a alguém que está me mandando fazer uma coisa? E dentro de nós, eu já falei isso outras vezes, querendo ou não, em todos nós habita um rebelde. Nós não gostamos desse tipo de ensino. Só isso já seria muito difícil. Mas tornou-se ainda mais difícil porque nós vivemos um momento onde muitas pessoas intituladas como ministros do Evangelho têm usado desses princípios para a sua glória pessoal. E isso gerou ainda mais revolta dentro dos discípulos de Jesus. E talvez dentro de você, quando eu já falei o poder da submissão e da obediência, o rebelde que habita dentro de você já começou a ligar o alerta e está tudo tocando dentro de você, zona de perigo. E eu só quero pedir para você, deixe que o Espírito Santo ministre no seu coração nessa manhã a verdade da sua palavra. Vocês já conhecem muito da minha história, vocês sabem que eu já fui muito rebelde, já contei aqui com muita humildade, mas que eu já, pelo fato de ter crescido no meio de pastores, eu era muito difícil de ser convencida e de obedecer. Então eu estou falando como uma mortal igual vocês, que precisa ser todo dia revestida da graça do Senhor, mas que entende que a palavra do Senhor não mudou, que ela permanece para sempre, que se isso foi um princípio,
no início, continua sendo um princípio hoje e será o princípio até que Ele voltar. Amém? Então, como você já está mais aberto para ouvir o que o Senhor tem para vocês, quero falar para vocês que a submissão e a obediência fazem parte da cultura do reino que o Senhor quis estabelecer em nós, faz parte dos seus princípios e ele aparece desde o Velho Testamento até o Novo. A Bíblia toda ela é permeada por esse princípio, submissão e obediência. Mas eu vou começar falando para vocês o que é submissão e obediência. E, gente, deixem eu confessar. Eu não sei o que as pessoas sentem quando nós pastores falamos, o hebreu da palavra, o grego. Pode até parecer que a gente é muito metido a intelectual. Mas não, a gente não faz isso por esse motivo. O motivo pelo qual nós falamos a raiz da palavra é porque todos nós recebemos uma Bíblia traduzida, mas ela teve uma versão original. E na versão original, muitas palavras querem dizer uma coisa, mas que talvez na nossa língua não seja compreendida na sua totalidade. E é por isso que nós pastores fazemos isso. Por que no grego? Por que no hebreu? Porque foi nesse idioma que foi escrita a Bíblia. Mas vamos supor que eu tivesse que chegar na Colômbia e vou traduzir uma música que está escrito saudade. Como é que eu traduzo saudade? Alguns, se fosse em espanhol, seria te extraño. Mas estranhar não é saudade. Se fosse em inglês, seria I miss you. Mas I miss you não é saudade. Só um bom brasileiro sabe o que é saudade. Então, seria igual que o que eu vou fazer agora. Eu teria que dizer que saudade é um sentimento feliz, mas ele também pode ser triste. É sentir a falta da pessoa, mesmo que a pessoa possa estar do lado. É um sentimento que ele te remete a alguma coisa, mesmo que a coisa ainda esteja do seu lado, mas ela também pode faltar. Estão vendo que saudade não dá para traduzir? É o que eu vou fazer agora. Então eu não quero dar uma de intelectual, eu só quero que você entenda o que o Senhor estava nos falando quando Ele disse, se submetam e obedeçam. E eu fiquei chocada com a raiz da obediência porque eu não sabia. Aprendi algo muito novo nessa pregação. Então vamos lá. Quando falamos de submeter-se, no hebraico é kaná, significa curvar-se, humilhar-se, render-se. Então a ideia é reconhecer uma autoridade superior e você se colocar debaixo dela, certo? Quando aparece essa palavra caná, por exemplo, em 2 de Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse humilhar é caná. Diz, se humilhar e se postrar, então eu ouvirei seus pecados, eu ouvirei suas orações, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Então esse se colocar debaixo de. No grego é hipotasso, que significa se colocar voluntariamente debaixo de uma ordem ou uma autoridade. No grego, eles acrescentaram algo que era importante. E era que não é somente estar debaixo. Ele implica uma variável. Qual é? Voluntariamente. E quando falamos de vontade, falamos da decisão. Falamos que a pessoa escolhe fazer isso. Então, não estamos falando de uma servidão. Não é uma coisa de escravo e alguém que manda. Não. É uma ordem relacional. Porque no Novo Testamento nós já encontramos que Efésios disse: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a transição passou de não somente estar debaixo de autoridade, como estar debaixo de autoridade de uma forma voluntária. Então, ao falarmos de submissão bíblica, então estamos falando de uma atitude voluntária de se alinhar a uma autoridade legítima por fé, honra e confiança em Deus. Escutem as 3 características:
por fé. Então você se submete voluntariamente por fé, honra e confiança, não na pessoa na qual você se submete, e sim em Deus, certo? Isso é submissão. Agora, o que seria a obediência? A obediência no hebraico é chamar. Isso foi o que eu falei que aprendi. Porque literalmente significa ouvir. Obedecer para Deus é ouvir com atenção e responder com ação. Quem já estudou um pouco do Pentateuco ou dos judeus, vai saber que um dos princípios para o judaísmo, o que considera a formação de um judeu, é porque ele responde ao chamar de Deus. O que é o chamar de Deus? É Deuteronômio 6,4, que diz: ouve Israel, nosso Deus, um só é. Esse é o chamar. O que eu não sabia é que esse chamar não é só ouvir, esse chamar é obedecer. O que quer nos dizer que só pelo ouvir da voz, eu já respondo com uma ação. E no grego é hipakuo, que significa ouvir debaixo de uma autoridade e responder com obediência. Ou seja, a obediência bíblica já é uma resposta prática e intencional àquilo que foi ouvido da parte de Deus ou de uma autoridade delegada por Ele. Certo? Partindo disso, nós vamos agora estudar um exemplo bíblico. Eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, me dá um exemplo que eu possa mostrar para a igreja do Senhor que é muito bom estar submetido e obedecer. Só que nós vivemos um tempo em que a gente escolhe se submeter e escolhe obedecer somente naqueles que nós gostamos e acreditamos, certo? Tipo, não, aquele cara é confiável, eu acho que eu vou ouvir. Não, o pastor eu gosto do pastor, eu vou obedecer. E quando você não gosta? E quando você não leva assim, a pessoa, não, essa pessoa não é tão legal assim, você obedece? Você se submete? Porque o interessante ao estudarmos as escrituras é que as escrituras, elas não têm brecha. Não sei se aqui tem advogados, mas eu assisto muito seriado de advogado. Nada a ver para a minha pregação, mas é importante. Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi da lei, mesmo eu não sendo advogada, é que uma forma de ganhar um caso é encontrando o quê? Uma brecha, certo? Então, muitas vezes, a gente busca nas escrituras o quê? Uma brecha. Tipo, Deus, eu vou obedecer se o pastor fizer tal coisa. Mas acontece que Deus é perfeito em tudo que faz. E a sua palavra é tão maravilhosa, tão perfeita, tão chuchuzinho, que não tem brecha. Então, ele deixou exemplos onde a liderança não foi nada legal e ainda assim o seu princípio não foi ultrapassado. Seu princípio não foi transgredido, nem houve liberação da parte de Deus para tal coisa. Então, nós não temos o que no direito seria precedente. Como não temos, vamos estudar sem brechas e sem precedentes a palavra do Senhor. Então, você que trouxe sua Bíblia de papel, que gosta da Bíblia de papel, vamos ler a partir de 1 de Samuel, capítulo 9. Para a mídia, eu vou estar lendo na King James 1611. E eu vou pedir um favor, não feche sua Bíblia. A gente vai fazer uma peregrinação bíblica hoje e pela graça de Deus eu vou terminar no tempo certo. A igreja diz amém. Pela fé que a gente vai terminar no horário, porque eu acho que eu exagerei na história. A gente vai começar no 9, a gente vai terminar no 26. Vai dar certo? Vai. Deus é bom, sempre é bom.
Nossa história tem 2 personagens bem conhecidos. O primeiro deles é o rei Saul e o segundo deles é o rei Davi. 2 homens muito estudados, queridos muito por nós. Todo mundo gosta de ler 1 de Samuel. Quando você chega na leitura bíblica anual, em 1 de Samuel dá um quentinho, porque a gente vende um monte de coisa, de nomes, vem repetindo. Aí a gente chega a Samuel e parece que é um oásis no deserto, certo? Então todo mundo gosta de 1 Samuel. E aí, esses 2 personagens vocês também conhecem na história. Mas agora você vai afinar seu filtro e você vai ler a história a partir de princípio de submissão e obediência, certo? Todos comigo, vamos lá. 1 de Samuel, capítulo 9, e começamos com o versículo 16 e 17. Diz assim: amanhã, por volta dessa hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim. Deus estava falando com Samuel. E tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo, Israel, para que ele possa salvar o meu povo das mãos dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que te falei, este mesmo reinará sobre meu povo. Resumo breve, vocês já sabem, o povo de Deus tinha pedido um rei, ele diz: não quero dar rei, mas como vocês pediram, eu vou dar um rei. Fala com Samuel: eu vou te mostrar quem que eu vou ungir, e tu vai ir até ele, e tu vai reconhecer como rei. Parte da história todo mundo conhece. Vamos para o capítulo 10, versículo 1. Então Samuel pegou um frasco de azeite, e o derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Versículo 6. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E será que quando estes sinais chegarem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Normalmente, quando lemos a história de Saul e de Davi, a gente parece que está lendo uma história do mal e do bom. Mas é importante começar a história falando realmente quem era Saul. Saul foi um homem que agradou ao Senhor. Saul tinha características que, quando Deus sondou a terra, achou que esse homem seria o idôneo para ser o primeiro rei de Israel. Normalmente, como nós já sabemos o final da história, colocamos a Saul como uma pessoa horrorosa. E eu preciso que nessa manhã você tire desse lugar. E neste primeiro momento da pregação, você veja a qualificação que havia em Saul, ao ponto de se tornar digno de ser rei. E o primeiro rei de Israel. Então era um homem que agradou ao Senhor. Além de ser um homem que agradou ao Senhor, a palavra de Deus nos disse que uma vez que ele foi ungido, reconhecido como rei, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E a partir dessa unção, ele tinha autoridade para exercer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Então estamos falando de uma autoridade, de um homem com autoridade instituída por Deus. Esse homem, a palavra de Deus nos disse que se ele tivesse agido corretamente em todas as formas, Deus teria reafirmado um compromisso com ele. Mas acontece que Saul começou um caminho de impaciência e autossuficiência. 1 de Samuel, capítulo 13, vamos ler dos versículos 8 ao 14. E disse assim: ele esperou 7 dias. Saul precisava oferecer... Saul não. Ia ser oferecido sacrifício. Somente sacerdotes podiam fazer isso. E ele estava esperando que Samuel viesse para fazer isso. E Samuel demorou para chegar. Versículo 8. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou-se para longe dele.
E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse: como ouvi que o povo estava espalhando para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. Saul, uma vez ganhou uma posição, ele esqueceu quem tinha ungido ele, ele esqueceu de quem procedia a sua autoridade, e seu coração começou a agir com impaciência e autossuficiência. E eu acho muito legal como está escrito na Bíblia. Porque vocês veem que ele, parece um pobre coitado que não teve outra opção. Ia nos atacar, você não chegava, o povo estava indo embora. E eu tive que fazer isso. E esse comportamento do Saul é muito importante para o que nós vamos estar falando hoje. Porque uma das coisas que nos leva a não nos submetermos em obediência às nossas autoridades é que nós temos uma lógica de raciocínio melhor. E a gente normalmente se convence que está fazendo um ato nobre ao não cumprir alguns ensinamentos. E isso normalmente não é verdade. Por quê? Porque a lei do Senhor está estabelecida. Quando nós agimos debaixo de autoridade, há um princípio que você precisa entender, e é de quem vai ser requerido. Então, vamos supor que os filisteus subissem e atacassem, e todo mundo falasse: foi porque não oferecemos sacrifício ao Senhor. Saul tinha a carta debaixo da manga, ele diria: eu entendo. Mas a lei do Senhor disse que só sacerdote pode oferecer sacrifício. Samuel não chegou, eu não tive o que fazer. E ter agido debaixo de autoridade teria protegido Saul. Mas o Saul se achava melhor. E a verdade é que o que começou a aparecer era o que realmente estava no coração do Saul. E não tinha mais nada a ver com uma ordem de responsabilidade. Então, o que aconteceu? O Saul começou a fazer as coisas que dava na sua cabeça. Ao final, ele era rei, certo? Então, ele começa um caminho de obediência parcial. Isso nós encontramos em 1 de Samuel, capítulo 15, onde Deus dá uma ordem. Ele disse: vocês vão atacar o povo do rei Agag, vão matar todo mundo e não vão preservar nada. Leiam comigo no versículo 13. Disse: e Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa esse balido de ovelhas em meus ouvidos e o mugido dos bois que eu ouço? E Saul disse: eles o trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o restante nós destruímos por completo. Novamente, ele repete o mesmo comando da conversa anterior. Qual foi? Eu sei que tinha que destruir todo por completo. E a gente fez. A gente destruiu por completo. É que tinha umas coisas que eram muito boas. Não dava para destruir. Então, a gente meio que preservou, mas o resto a gente
obedeceu. O interessante é que o Saul se convence que ele obedece. Ele tinha convicção que ele estava obedecendo a sua autoridade, mas não estava fazendo isso. No versículo 22 do capítulo 15 disse, e Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião, ou seja, a falta de obediência, é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeita a ti como rei. E aqui acontece no capítulo 16, versículo 14, um dos momentos mais tristes que a gente pode encontrar sobre a vida de uma pessoa. E diz assim, porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. A desobediência de Saul teve como consequência a perda do Espírito Santo sobre ele. E a partir dele, ele começou a agir sendo acompanhado por um espírito maligno. E aqui eu quero que você preste atenção sobre algo importante. Ele continua ainda como rei. Já não tinha unção, já não tinha autoridade dada por Deus, já não tinha o Espírito do Senhor sobre ele, mas ele continuava sendo o rei de Israel. Quantos se submeteriam e obedeceriam a um rei como ele? Ninguém? Mas ele era rei. E a Bíblia disse, se submeta a toda a autoridade estabelecida por Deus. Então, continua a nossa história. Ele ficou tão da pá virada, que disse, como ele estava sendo acompanhado por um espírito maligno, disse, e os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno da parte de Deus se atormenta, que o Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa. E sucederá que quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com sua mão e tu ficarás bem. Alguém disse, um rapaz que é pastor de ovelhas, ele vai tocar. Quando Davi tocava a harpa, o espírito não se manifestava. Então vamos falar de Davi. O Davi também foi um homem escolhido e ungido pelo Senhor. Voltem um pouquinho, vamos para Samuel 16. Vamos primeiro ler o versículo 7. Disse, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem não olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Versículo 12. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Naquele dia, o Espírito do Senhor vem sobre o Davi. Ele é ungido como rei. Ele tem o reconhecimento de Deus, mas ainda ele não era o rei. Ele era pastor de ovelhas. Depois era o rapazinho que tocava o harpa para o rei. E nós encontramos que a partir desse momento, Davi se torna o servidor de um líder emocionalmente instável. Então, no 16 agora, o versículo 21. E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou o seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé dizendo, permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. Agora, capítulo 18, versículos 10 e 11.
18, 10 e 11. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul e ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois ele disse: ferirei a Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. Aqui começa o próprio suco de caos, porque não só o rei estava mentalmente estável. Acontece que agora Davi ia para ajudar ele a se acalmar, e como Saul estava da pá virada, do nada tentava atacar Davi para matar ele. Então veja, está lá o coitado do Davi tocando arpinha, aí começam os pensamentos intrusivos do Saul: e se eu tirasse a lança? Pareceu para ele uma boa ideia, e não tinha nada para fazer mesmo. O Davi tocando, ele com a lança: vou testar a sorte. Vou matar ele, do nada. E Davi 2 vezes teve que sair de perto. Capítulo 19, versículo 9 e 10. Diz: e o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão. De novo, não tinha nada para fazer. E Davi tocava com a sua mão. E Saul procurou ferir Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Saul, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu e escapou naquela noite. Então, o que aconteceu? No início dava para esconder, desviar, fugir da sua presença, mas chegou uma hora que não deu mais para segurar, e Davi foge realmente da sua presença. Depois disso, Saul tem uma grande convicção que Davi vai matar ele. Lembra nos pensamentos intrusivos, o espírito do mal, toda aquela coisa, todo aquele cenário. E ele se convence que Davi vai matar ele. Então, o que ele disse? Eu vou matar primeiro. E começa a perseguir. O Saul começa a perseguir a Davi, certo? Aí Davi se esconde, vai para a caverna, enfim, é toda uma história. E encontramos 2 momentos muito importantes na vida de Davi. O primeiro está no capítulo 24. Já vou acabar minha peregrinação bíblica, podem confiar. Gente, não, peraí. Tá. E sucedeu, versículo 1. E sucedeu que quando Saul havia retomado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. Vamos parar aqui. Quantos nesse cenário? Prestem atenção no cenário. Saul perseguindo Davi para matar. 3.000 homens, mas do nada Saul sozinho ao redor de Davi e seus homens. Quantos seriam igual que os homens de Davi diriam: esse é o dia para matar ele? Honestamente, levantem na mão. Quantos? Quantos pensariam: é hoje que a gente dá um jeito? Tá, seja mortais, tá? Estamos no culto, mas seja você. Quantos pelo menos pensariam: é hoje? É hoje, gente. Ai, até parece. Só que o que aconteceu? Versículo 5. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. Veja bem, assim que ele cortou,
É como se o espírito dele tivesse pulsado no coração dele e tivesse lhe dito: você errou. Você não poderia ter feito isso. E olha o que Davi fala. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. É como se naquele momento que ele tenta matar o Saul, o Espírito disse: você não pode. Você não pode pecar contra a autoridade estabelecida sobre você. Ele diz: Senhor, livra-me. E ainda reconhece o quê? O ungido do Senhor. Porque Saul tinha sido ungido pelo Senhor. Querendo ou não, ele era ainda o rei. E era autoridade na vida de Davi. A verdade é que todos nós teríamos dito: poxa, Davi fez o certo ao matar. Certo? Se ele tivesse matado Saul, ninguém diria que ele fez errado. O cara estava buscando para matar. Mas Davi teve discernimento espiritual para entender o quê? Que não tinha a ver com matar ou não matar. O princípio que estava sendo era: eu vou ir contra a lei do meu Senhor. E eu vou infringir os princípios do meu Deus. Por isso é que submissão e obediência não tem a ver com o plano natural. E é um ato que a gente faz em confiança e dependência a Deus, não aos homens. E Davi entendeu isso de uma forma muito profunda. Acontece que no capítulo 26, nós temos o mesmo cenário. Davi novamente teve opção de matar a Saul. Gente, eu esqueci, nesses dois não coloquei o versículo específico. E Davi disse a Abisai: não o destruas, pois quem pode, estou lendo 26, 9. Pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Disse Davi ainda mais: como vive o Senhor o ferirá. O seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. Aqui Davi tem um entendimento diferente. Ele sabe: não posso fazer isso, como a minha confiança é que o Senhor agirá com justiça. E se é para morrer, é o Senhor que o fará. Esse é o nível de dependência que nós precisamos ter ao falarmos sobre obediência e submissão. Não tem a ver com algo que nós precisamos simplesmente obedecer e nos submeter por quem Deus é, e não por nada que um homem possa fazer para conosco. Só que na prática viver isso é muito mais difícil do que a gente imagina. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Falar sobre se submeter e estar na autoridade nos dias de hoje é muito difícil. Porque a verdade é que nós estamos experimentando um momento onde nós não queremos ter ninguém acima de nós. É um tempo onde todo mundo é expert de tudo. Vocês já perceberam? Todo mundo sabe mais, todo mundo é o melhor no que faz. E reconhecer alguém como autoridade é muito diferente. Principalmente se você for melhor do que ele. Eu acredito que aqui tem pessoas que são muito melhores do que eu em muitas coisas. E eu fico muito feliz por isso. Agora, essa relação onde alguém
é um pouco melhor para a execução de algumas coisas e ter que se submeter a outro, simplesmente porque ele tem o reconhecimento da posição é muito difícil. Mas é o que Deus está nos mandando fazer. É muito difícil viver sobre autoridade. Principalmente quando nossos líderes não são aquilo que nós esperávamos. Quando eu vim morar aqui no Brasil, eu vou contar pouquíssimos detalhes, principalmente porque fica online. E essa história é daqui do Brasil. Se fosse na Colômbia, eu contaria. Mas como é no Brasil, vocês vão ficar assim nos detalhes, tá? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu frequentei uma igreja, foi a primeira igreja que nos recebeu. E eu fui muito feliz naquele lugar. Muito, muito feliz. E depois que casamos e tudo, por um tempo, a gente começou a ver algumas coisas nos pastores que eu não gostei. Algumas coisas no ensino, algumas coisas nas atitudes, enfim. E aquilo começou a me incomodar. Meu coração estava incomodado, mas vamos dizer que, embora eu já falei para vocês, há dentro de mim um pequeno rebelde, eu entendo o princípio de submissão e eu me submetia. Um belo dia, a gente teve um momento de retiro de liderança e tal. E eu fui falar com um dos pastores da igreja e eu trouxe algumas coisas que estavam me incomodando, enfim. Naquele momento parecia que tudo estava bem, mas no dia seguinte nós recebemos uma ligação que eles estavam indo na nossa casa porque queriam conversar conosco. A gente recebeu os pastores na nossa casa e a conversa foi mais ou menos o seguinte, nós queremos saber por que vocês estão falando isso. Aí eu falei, não, porque algumas coisas que a gente ouviu. De quem que você ouviu? Falou, olha, eu não posso falar, porque foi dito em um contexto de sigilo. Não, você tem que falar. A gente já tem os nomes, a gente só precisa que você confirme. Eu não vou confirmar. E começou um tempo de perseguição sobre a nossa vida. E foi muito difícil. Era muito difícil honrar, se sujeitar, obedecer, mesmo quando a gente sabia que estava agindo com injustiça. E a gente continuou. Naquela época, Taylor e eu liderávamos um grupo que começou muito pequenininho e Deus deu graça e ele tinha crescido bastante. E nesse processo, nesse meio tudo, tinha uma conversa que eu ainda não tinha tido com o pastor da igreja, que era que eu tinha um chamado pastoral e eu queria trabalhar na formação desse chamado. Nós tínhamos um horário marcado e nós fomos falar com ele para falar sobre isso. Meu desejo de investir na minha formação pastoral. Gente, foi terrível. Porque eles acharam que a gente já tinha aberto uma igreja, que nós iríamos dividir a igreja. E eles, naquele dia, nós fomos convidados a nos retirar da igreja. É a forma chique de falar que você foi expulso da igreja. Foi desastroso para nós. Porque além de estar vivendo tudo isso, eles falaram assim, é melhor vocês já não virem na igreja. E nós falamos, não, mas a gente lidera aquele grupo. Então tá, então vocês têm mais uma reunião, que seria no sábado, e vocês vão falar isso e acabou. Nós fomos para aquela reunião e os pastores foram porque a gente não podia sair uma linha do script. Mesmo que a gente não concordasse, nós só agradecemos, tarará. E eu tinha muita raiva. Muita raiva. E meu pai só falava, você vai ficar calada e quieta. E eu, mas não é justo, a gente não fez nada. Sabe aquela... Falou, você vai ficar calada e quieta. Eles entraram em contato com vários amigos nossos, falaram que nós tínhamos traído a confiança da igreja, que nós tínhamos
agido de forma incorreta. Enfim, falaram muitas coisas. E Taylor e eu escolhemos o caminho de crer que o Senhor era justiça por nós. Se vocês me perguntam, Nathalie, que grande lição você aprendeu com isso? Nada. Eu estou sendo bem sincera. Já passaram muitos anos e eu ainda guardo a revelação. Mas às vezes penso que só Deus queria nos mover. E eu amava tanto aquele lugar que eu acho que por vontade própria eu não teria feito isso. Claro, eu amadureci, eu cresci, eu ganhei conteúdo para essa pregação, tá vendo? Mas assim, não desceu o anjo, gente. E muitas vezes não vai descer. Porque o Senhor o que espera de nós é que nós possamos andar em retidão com seus ensinamentos. E por isso ele começa a instrução da submissão falando assim em Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Outras versões dizem em amor. O primeiro que Paulo apresentava é que a submissão não devia ser entendida desde um olhar hierárquico, e sim desde um olhar de mutualidade, uns aos outros em amor. Isso quer dizer o quê? Que eu trato com honra devida aos meus iguais, sabendo que é um privilégio me submeter ao que eles me falam. Que eu dou valor para os que os meus irmãos têm para falar. E a honra também gera uma recompensa espiritual. Em Mateus 10, 41, 42, o Senhor Jesus dizia: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Veja o que disse: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta, mesmo que você não seja profeta. Quem recebe um justo na qualidade de um justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tenha dado só um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderão seu galardão. O que ele estava falando era o quê? Se você trata com dignidade aqueles que estão em cima de vocês, vocês receberão essa honra. Se você trata seus irmãos, a mutualidade igual um com o outro, você receberá galardão. Se você trata aqueles que estão abaixo de você, também com dignidade, de certo vocês não vão perder o galardão. O que ele estava dizendo é: há uma graça, há um galardão, há um prêmio ao ser recebido a partir da honra e o trato que vocês dão para cada um. Eu não sei se vocês sabem, mas você já deve ter escutado a piada do telão do céu. Sabe que no telão do céu vão sair todas as nossas coisas. Todo mundo tem medo do telão, tá? Mas há uma coisa importante do telão, é que já chegamos no céu. Tá ligado? Se está no céu, já está no céu, independente do que aparecer no telão. Mas o que vai aparecer no telão são seus feitos. E os feitos para quê? Para o galardão. Sabiam disso? Você já está no céu. Só que você pode entrar no céu peladão, sabe? Assim, só com a túnica branca e é isso. Passou. Parabéns. Mas está no céu. Mas você pode passar acima da média. Assim, com coroa, com diamantes, com safiro, sei lá. Não sei se tem caça, porque se tem na cidade de ouro, mar de cristal, vai ter caça, sabe? Vai ser mais legal. Galardão, gente. Eu sei que eu estou falando de um jeito que não parece sério e temeroso, mas é a verdade. E o Senhor disse que nem um copo de água Ele esquecerá na hora de entregar o galardão, porque Ele é justo. Então Ele não mandou dizer: avalie sua liderança para ver se você vai se submeter a ela. Não, porque não é assim que funciona. O princípio é: você se submete independente de. Agora, por que hoje é tão difícil falar sobre isso? Porque há lideranças que são abusivas. E você não precisa aceitar o abuso. Você pode dar limite ao abuso. Você só não precisa agir tão baixo quanto o seu abusador. Davi aceitou o abuso?
Não. Ele teve que sair da presença, não deu mais para caminhar junto. Teve que sair. É que não deu tempo de ler. Mas o Davi chega a um ponto que ele é até debochado. Ele para na caverna e fala: ô Saul, você fica me falando que vou te matar. Eu estou aqui, ó. Já roubei sua espada, roubei tudo, mas eu não vou tocar em você. Ele dá limite, mas ele não desonra. São coisas diferentes. Você pontuar que uma liderança não está agindo de forma correta, deve. Você deve. O que você não pode é desonrar. Deixem eu dar isso de forma prática. Eu posso chatear vocês. E você quase que está na obrigação. Em amor, porque estamos submetidos uns aos outros, de dizer: pastora, posso conversar com você? Eu vou dizer: claro. Então, você lembra aquele dia? Você falou isso, eu não gostei. Você saiba que eu vou morrer de vergonha, mas eu vou pedir perdão porque você fez o certo. Isso que é estar submetido e tratar com honra aqueles que estão ministrando a vocês. O que não seria? Eu piso na bola porque continuo sendo mera mortal, peço perdão. E você sair difamando o meu nome e me esculachando em todos os corredores da igreja. Se me dar a oportunidade de agir com justiça com vocês. Entenderam? Eu não estou dizendo que se eu falhar com vocês, é para você se calar e continuar levando na cabeça se eu estiver batendo na cabeça. Não, gente. Não é isso. Isso não é nem obediência nem submissão. Isso é abuso. Mas se submeter e obedecer é agir em amor uns com os outros. Vou dar um exemplo com o meu pastor. Ele é meu pastor. Mas quando você trabalha junto, acaba que a gente tem que criar projetos, ter ideias. Vocês conhecem o jeito do pastor. Ele vê pessoas, ele vê sentimentos, ele vê tudo muito colorido. Aí ele chega comigo, eu vejo sistemas, vai dar ou não vai dar, o horário. Os dois somos complemento. Mas quando a gente está defendendo a ideia, o que vai acontecer? Não, pastor, vamos fazer assim. Não, filhinha, é assim. Não, pastor, tá... Aí vamos. Vamos supor que eu não concordo. Eu falo: pastor, eu não gostei. Mas se é o que o Senhor está falando, vamos juntos. Isso já aconteceu. Por quê? Porque ele está... Eu estou debaixo da autoridade dele. Porque não mais de mim vai ser requerido. Coitado do pastor. Gente, é tão bom estar debaixo de autoridade. Porque se a gente acha com justiça, desculpa, mas vai sobrar para você, não para mim. Entenderam no princípio? Vamos supor que ele pisa na bola. Eu vou chegar: pastor, você rateou. Ele vai dizer: perdão, filhinha. E a gente vai se amar e protege o vínculo. Entenderam no princípio? Isso é agir com honra, respeitando nossos líderes e as nossas autoridades. Por que nós fazemos isso? E eu encerro. Eu estou atrasada 1 minuto, mas eu vou no máximo chegar a 45. Não desistam de mim. Porque Jesus foi nosso maior exemplo de obediência. Filipenses 2, 6 a 8 disse: Jesus, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. E para ele não estava sendo fácil mesmo, ele sabendo. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia, o Senhor Jesus sabia que a essência da obediência estava em submeter a sua própria vontade à vontade do Pai. Cristo não buscou atalhos. Ele não fugiu da cruz. Ele não negociou o sofrimento. Ele confiou plenamente no plano de Deus. Hebreus 5:8 afirma: ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se o próprio Filho de Deus foi formado na obediência, quem somos nós
para pensar que maturidade pode existir sem submissão? Quem somos nós? Eu pergunto, quem é você? Quem sou eu, gente? Nós precisamos. Eu disse para você, nada grandioso aconteceu, mas talvez meu coração não entendeu o princípio de honrar o nome de Cristo acima da minha honra. E isso eu aprendi. Deus não me deixou sem honra. Ao longo dos anos, muitos desses amigos voltaram. Ao longo dos anos, Deus trouxe muita verdade. Ele não me deixou sem honra. Eu não fiquei como uma coitada. Não, Deus trouxe a verdade no seu tempo. Mas foi dolorido. Mas eu agir invisível de Deus na formação dos seus filhos. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Eu creio no que o Espírito Santo está fazendo neste tempo. Eu tenho sonhado com a manifestação plena do Espírito Santo. Vocês sabem disso, eu preguei sobre isso há 2 semanas. Há 2 semanas, quando eu estava ministrando, eu falei para vocês. Eu senti o Espírito Santo querer se manifestar, mas ele falando, ainda não é tempo. E eu falei isso para vocês, eu tive uma visão, um caminho estava sendo limpado. Para que o Espírito Santo tivesse espaço para entrar. Muitos têm sentido esse mesmo sentido, de várias formas. Que há algo reverberando dentro de nós, que está vindo, mas ainda não está vindo com força. Esse é o Espírito de Deus, tá? Como que vai, como que não vai? É uma coisa gostosa, mas que ainda não foi plenamente manifesta na igreja. Não porque sejamos uma igreja ruim. Nós somos uma igreja muito bonita, mas porque precisamos novamente sincronizar princípios que talvez perdimos. Nossa sociedade perdeu o princípio de honra, de submissão e de obediência. Muitos hoje tentam agradar a sua membresia para que eles não vão buscar outra igreja. Estou sendo bem honesta. Às vezes a gente diz, não, tem que ter uma mensagem que engaje, que fale o que eles querem ouvir. Mas como é que eu falo o que vocês querem ouvir se Deus está mandando obedecer e se submeter? Gente, não vou ganhar like no Instagram, porque o que eu estou falando é, se arrependa, porque você tem agido com altivez no seu coração, porque você tem filtrado as mensagens do que você quer ouvir e não quer ouvir. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa manhã com muita esperança é que a honra a partir de um coração submetido e obediente. Davi foi forjado naquela caverna, Davi foi forjado naquela perseguição, Davi foi forjado pela humilhação que viveu na mão de Saul. Mas é um homem do qual temos lembrança, que foi segundo o coração de Deus. Foi o homem que voltou à ordem na adoração, que criou um grupo de profetas intercessores que adoravam nele, que criou um tabernáculo que adorava 24/7 o nome do Senhor. Muitas vezes, aquelas autoridades que são duras, está sendo muitas vezes a nossa formação. Talvez você tenha um chefe que é ruim pra caramba, que você disse, pelo amor de Deus, até quando esse homem vai me encher o saco? Mas pare por um momento e pergunte por quê. Senhor, me faça entender por que esse homem está na autoridade sobre minha vida. Porque talvez ele incomoda tanto que você tem se tornado excelente no que você faz. Ele incomoda tanto que você busca soluções. E hoje você é um funcionário 500 vezes melhor por causa daquele homem carrasco. E creia que vai chegar a sua promoção. Creia que quando Deus permite autoridades difíceis sobre nós, é porque alguma coisa Ele está formando na nossa vida. Israel teve reis ruins pra caramba, mas sempre que teve reis ruins, o povo lembrava de ter intimidade com o Senhor. O povo lembrava de orar, e sempre vinha um tempo de refrigério e de libertação. Eu não
sei em que momento você está. Mas se você está resistindo à autoridade, seja espiritual, seja no seu trabalho, seja na sua casa, se você é esposa, está resistindo ao seu marido porque ele está dando muito palpite. Porque eles dão, né? Perguntem para ele. Às vezes ele me diz, é isso e ponto final. Eu falo, tá bom. Mas eu fico feliz porque eu orei por um homem que fosse sempre minha cabeça. Então, glória a Deus. Independente qual for, eu quero convidar a igreja do Senhor nessa manhã a receber as suas autoridades. Como? As suas autoridades com alegria. Se submeta, seja obediente. Se dentro de você é um mini rebelde, eu já falei do mini rebelde, esse altar está aqui. Hoje eu fico feliz que eu já não sou tão mais rebelde. Às vezes, um pouquinho. Aí eu lembro que eu preciso mais de Deus, mas está bem mais controlado. Então, hoje é dia de clamar pelo nome do Senhor, porque Ele não queria sacrifícios, Ele queria obediência. Porque nosso coração rebelde, a palavra diz que é como feitiçaria para Ele. Espírito de feitiçaria é idolatria. Ou seja, nosso coração rebelde impede a manifestação do Senhor. Lembra que a gente só está tendo um alvo. E é a manifestação plena do Espírito Santo nessa casa. Mas para isso precisamos continuar a limpar os caminhos. E se você sente que está com muita raiva, que está muito difícil, o altar está aqui para isso. Eu não quis tocar um lugar porque é muito polêmico. Mas não esqueçam que nossa autoridade política também foi permissão do Senhor e que também precisamos estar submetida a eles. Nathalie, mas eu não concordo. Você não precisa concordar, mas você precisa honrar, orar, crer e lembrar que às vezes temos autoridades que não gostamos, mas que o Senhor continua sendo a nossa maior autoridade. Mas se você tem o costume de proferir palavras incorretas até para essas autoridades, hoje é dia de arrependimento. Se você tem reclamado sobre seus pastores, sobre seus líderes, você tem murmurado, você tem rejeitado a instrução, hoje é dia de arrependimento. Se você está querendo matar seu chefe, hoje é dia de arrependimento. Hoje o altar está pronto para que a igreja de Jesus troque seu espírito rebelde por um espírito submisso e obediente que adora o Senhor. Então pode vir. Senhor, nós oramos nessa manhã crendo que o melhor exemplo foi teu filho que se humilhou. Eu quero me humilhar nessa manhã, Deus. Me perdoa, Deus, por minha rebeldia. Me perdoa, Senhor, quando eu acho as minhas ideias melhores que a dos outros, principalmente quando eles estão sob autoridade. Senhor, eu quero ser submetida a Ti e aos meus irmãos em mutualidade. Senhor, eu quero orar pela Tua igreja. Uma igreja que está num processo de alinhamento com o Teu Espírito. Uma igreja que tem ouvido e respondido ao Teu chamado. Uma igreja que deseja querer mais da manifestação do Seu Espírito. Eu oro, Senhor, para que eles mantenham seu espírito em humildade, em obediência e em dependência a Ti. E, Senhor, nós como igreja Te damos toda a glória, toda a honra. Reconhecemos, Senhor, que nos submetemos aos nossos líderes, não por causa deles, mas por causa de quem Tu és. Um Deus que nunca falha, um Deus que nunca muda e um Deus que permanece igual em todos os tempos. E oramos por isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém.